Hoje eu queria bater um papinho com você sobre voz de surdo. E por quê? Porque eu assisti um vídeo meu mais antigo do TED Talks, TEDx Talks, que foi em 2017, lá em São Paulo. E eu lembro que na época eu achava e tinha plena convicção de que estava arrasando, que a minha voz estava ótima. Eu tinha menos de um ano com o implante coclear bilateral na época, porque eu fiz a cirurgia de implante na metade de 2016 e ativei, acredito que já nem lembro mais, julho ou agosto de 2016. Então eu tinha menos de um ano usando 2 implantes cocleares, ainda estava na fase da adaptação com os implantes cocleares. E ainda assim, eu já tinha uma ideia na cabeça de que a minha voz era maravilhosa só com implante. E depois fiz o segundo e fiquei com aquela convicção, tô arrasando agora. Só que aí esses dias fui assistir esse vídeo e assisti com um som novo, porque até então eu nunca tinha assistido o vídeo direto com conexão, né, Bluetooth. Era sempre aquela coisa, liga o vídeo, põe bem alto no computador e sempre tem barulho ao redor, seja barulho da rua ou criança gritando em casa, então se mistura. E dessa vez eu ouvi com muita clareza a voz e fiquei bem chocada, pensei, meu Deus, como a minha voz mudou de lá pra cá. E ao mesmo tempo que fiquei feliz, eu fiquei mais uma vez com aquela sensação que eu já tive, se você me acompanha há mais tempo, já contei essa história, que foi a de me sentir o bobo da corte. Quando eu voltei a ouvir em 2013, eu de repente me vi em inúmeras situações nas quais eu, antes de voltar a ouvir, achava que estava arrasando, que estava ouvindo e entendendo tudo, que não estava perdendo nenhuma informação, que a leitura labial bastava, que ninguém percebia a minha surdez, que eu estava dando conta do recado. E aí, de repente, eu volto a ouvir, volto para aquelas situações da vida real e percebo, uau, eu sou o bobo da corte, ninguém me falou e eu não sabia. Então essa sensação é bem esquisita e tive essa sensação de novo assistindo esse vídeo do TED Talks. E resolvi fazer esse vídeo aqui para falar que eu acho que talvez a gente precise conversar, ter mais conversa sobre a questão da voz de surdo, porque para mim é muito difícil explicar para as pessoas, especialmente em situações assim em que a pessoa me pergunta diretamente ou que é uma situação ao vivo e a cores, em que a pessoa fala, ninguém percebe que eu sou surdo. E eu tô percebendo, com os ouvidos biônicos, pela voz da pessoa, claramente que a pessoa tem um grau de surdez bastante elevado, que é o que transforma a nossa voz. E a pessoa acha que ela não tem uma voz diferente, mas ela tem. E aí como que a gente explica? Não, você tem, sem ser agressivo, sem ser invasivo, sei lá, sem machucar, ferir os sentimentos da pessoa. E eu passei por isso pela primeira vez na minha vida, muito antes de fazer um implante coclear. Se você é novato aqui não vai saber, mas antes do Crônicas da Surdez, eu tinha um site famosão com outra temática aí, e um site assim, bem feminino, moda, maquiagem, literatura, viagens, enfim. E eu fazia muitos vídeos no YouTube, reviews de maquiagem na época, olha só, outra vida. E uma vez me deixaram um comentário no vídeo assim, que voz horrível, parece que ela tem um osso de galinha entalado na garganta. E mais algumas coisinhas que hoje seriam motivo para cancelamento da pessoa, porque, né? E na época eu fiquei em choque, porque eu já tinha me isolado tanto em função da surdez, que as pessoas com as quais eu convivia no dia a dia era família e colegas de trabalho. Então ninguém desses círculos sociais tinha coragem ou vontade de chegar para mim e falar, Paula, sua voz está cada vez pior, sua voz está cada vez mais grave, cada vez mais embolada, enfim. Então veio um estranho na internet e me deu a real sobre a minha voz. E eu fiquei muito chocada na época. E aí é engraçado pensar que eu revivi esse sentimento assistindo o vídeo do TED Talks, porque pela segunda vez me vi com aquela forte sensação de ser o bobo da corte, tipo, ninguém me falou. E nem sei, assim, eu senti vontade de falar sobre isso nesse vídeo hoje, porque
muitas e muitas situações, as pessoas falam na minha frente, ou eu leio comentários em que a pessoa fala: ninguém desconfia da minha surdez, ninguém sabe que eu sou surdo, eu fico camuflado, ninguém me percebe. Enquanto eu estou ouvindo a voz da pessoa com esses 2 ouvidos biônicos, eu que sou surda claramente percebo a diferença na voz. Mas quem sou eu para passar essa informação? Então talvez eu tenha falado isso porque, assim como eu não gostei de me sentir o bobo da corte, acho que pode ser legal como um exercício assim de reflexão, de humildade. Pergunta para alguém sobre a sua voz, seja para uma pessoa muito próxima, seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, para ter uma noção, porque às vezes isso também pode ser um estímulo para a gente querer melhorar. Então eu lembro que no meu primeiro episódio de Bobo da Corte, que não sabia que a voz era diferente, que jurava que estava arrasando, enganando todo mundo, mas eu estava enganando só a mim mesma. Isso me fez querer melhorar. E eu fui parar, na época, no consultório de uma fonoterapeuta, fiz algumas sessões, mas eu já tinha surdez profunda na época, e eu lembro que chegou um ponto que eu pensei: aonde eu estou nesse lugar aqui não vai fazer a menor diferença eu ficar tentando melhorar a minha voz. Mas graças a Deus, no ano seguinte, apareceu a chance de fazer o implante coclear, eu me joguei de cabeça e estou aqui hoje com 10 anos de implante coclear ativado, para dizer que vale a pena e também para relembrar as pessoas de que é uma jornada com milhões de passos. Então, hoje mesmo alguém falou: vou ativar o meu implante coclear hoje. Como será que vai ser? É só o primeiro passo. Então, eu tenho 10 anos de implante coclear. A cada vez que o meu implante quebra, tem que ser trocado, enfim, é todo um processo de reconstruir a voz, reconstruir os caminhos da audição no meu cérebro. É um processo constante de reconstrução. Então, entenda isso, sabe? Eu acho muito bacana quando a gente entra nesse ponto de amadurecimento da vida, de entender: ok, eu sou diferente, minha voz é diferente, eu escuto diferente, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas ter a consciência e não a gente ficar tentando se enganar, sabe? Minha voz é perfeita, ninguém percebe, eu tô ótima, a leitura labial dá conta do recado. E porque tem tanta tecnologia aí, tem tanta medicina, tem tanta fonoaudiologia, tem tantos modos da gente melhorar a nossa vida através de tudo isso. Então, por que não fazer isso? Enfim, se você tiver algum comentário aí a respeito dessa questão de voz de surdo, quiser compartilhar alguma coisa que você já viveu, já enfrentou em função disso, se você já teve, assim como eu, esses momentos de bobo da corte que te fizeram acordar e cair na real de que eu sou diferente, minha voz diferente, beleza, eu tô dando o meu máximo aqui, já fiz tudo que eu podia para melhorar e vou melhorar cada vez mais, porque quem ouve é o cérebro. Quanto mais esse cérebro for estimulado, quanto mais tempo de som, de estímulo e de novos sons esse cérebro tiver acesso, mais ele vai progredir e florescer e mais isso vai transparecer na nossa voz.